Olá, essa é a nossa equipe. Antônio Marcos, David Maia, Guilherme Gomes, Marlen Ângelo e Renan Cruz. Nossa equipe se juntou para falar um pouco sobre a história da pioneira na fabricação de baralhos no país. Baralho, um conjunto de cartas utilizado em diversos jogos, tendo uma longa e rica história que remonta a séculos atrás, sendo uma parte essencial da cultura de jogos em todo o mundo. Composto por 52 cartas e dividido em 4 naipes, o baralho está presente desde a mesinha de um bar até os maiores campeonatos de pôquer do mundo. Em 1294 foi levado ao imperador Kublai Khan o caso de 2 chineses presos por praticarem jogos de azar. Surpreendidos, não tiveram condições para destruir as cartas que produziam, nem as matrizes usadas para imprimi-las. Esse incidente é o mais antigo registro existente mencionando jogos de cartas. Na época, as cartas eram feitas de tiras de papel ou outros materiais, e tinham marcações simbólicas como conchas, pedras, flechas e ossos. Essas cartas eram utilizadas em práticas de adivinhação, tendo um propósito espiritual, sendo frequentemente utilizadas para obter orientação sobre questões pessoais, eventos futuros e saúde. As cartas do baralho são divididas em 4 conjuntos, cada um representando uma figura diferente. Estas figuras são espadas, copas, paus e ouros. Espadas representam a nobreza, copas representam o clero, paus representam o campesinato e ouros representam o comércio. O baralho chegou ao Brasil por volta do século XVI através de colonizadores portugueses. O jogo provavelmente veio através de Portugal, já que os portugueses trouxeram vários jogos com eles ao chegarem às Américas. O baralho também foi adaptado para se encaixar na cultura brasileira, com adições de novas cartas, imagens e significados. O baralho rapidamente se espalhou por todo o Brasil e se tornou o jogo mais popular do país, se tornando um símbolo de convívio social, diversão e entretenimento enraizado na cultura do país. Independente do local ou da ocasião, as cartas continuam a ser uma forma popular de se divertir e criar laço entre as pessoas. Na virada do século, após importar cartas da empresa alemã Wurst, Albino Dias escolheu o terceiro padrão de Wurst para iniciar os trabalhos da Copag, em 1908. Essa escolha marcou o início da história da empresa no Brasil, e foi a partir desse momento que a Copag começou a se consolidar como uma das principais fabricantes de baralhos do país. Na década de 1920, a nascente indústria brasileira ganhou o reforço dos imigrantes que chegavam aos montes da Europa. Na Copag, Albino passou a contar com o conhecimento do italiano Bernardino de Palma, que atuava como mecânico em uma fábrica de papel brasileira. Nesse período, a Copag chegou a comercializar 9 modelos de baralhos, número que depois foi reduzido para 5. Um dos maiores sucessos da Copag, o baralho 139, foi criado em 1923 e continua sendo produzido até os dias de hoje. Ainda na década de 20, a Copag fortaleceu sua reputação como uma empresa confiável e de qualidade. A empresa ganhou reconhecimento pela durabilidade e jogabilidade de seus baralhos, conquistando a preferência dos jogadores e estabelecendo-se como uma marca líder no mercado brasileiro. Por volta de 1930, passou a utilizar a impressão offset e assumiu a liderança na produção nacional de baralhos. Nesta década, a empresa teve um incremento na produção graças à fabricação de baralhos fantasia e sob encomendas de cassinos, associações e empresas. Nos anos 30, o poker começou a se popularizar no Brasil. O jogo ganhava notoriedade globalmente e o Brasil não ficou imune a essa tendência. À medida que o jogo se difundia no país, a busca por baralhos de qualidade se intensificou, o que ajudou a consolidar a Copag como a escolha número 1 para o jogo de pôquer no Brasil. Catálogos da década de 1940 já mostravam estojos especiais para bridge, com maços de baralhos, blocos de anotações e lápis. A época de esplendor dos cassinos brasileiros foi um período muito criativo na Copag, com muitos lançamentos e a sofisticação na produção. No dia 30 de abril de 1946, o governo brasileiro lançou uma lei que proibiu os jogos de azar no país. Essa medida teve um impacto significativo na Copag, uma vez que a fabricação de baralhos estava diretamente ligada à indústria de jogos de cartas. Diante dessa proibição, a Copag precisou se adaptar às novas condições. Uma das estratégias adotadas
foi a venda de parte das máquinas de tipografia, que eram utilizadas na produção de baralhos. Além disso, a Copag buscou alternativas para manter suas operações, tendo que fabricar outros produtos, como notas fiscais e cadernos, expandindo sua linha para além dos baralhos, até 1954. O reconhecimento no exterior já começava a aparecer. A Copag conquistou o primeiro prêmio na Convenção Internacional dos Fabricantes de Baralho em Londres, com o baralho 139. Além disso, com o jogo se descentralizando dos cassinos e migrando para os redutos menores e mais numerosos, como clubes, as vendas de baralho aos poucos aumentaram. Durante a década de 1960, a Copag continuou sua trajetória como uma das principais fabricantes de baralhos e cartas de jogos no Brasil. A empresa passou a ser reconhecida por seu processo contínuo de inovação e aprimoramento de seus produtos ao longo do tempo, visando sempre inovar e aprimorar o seu catálogo de baralhos. Com um compromisso inabalável com a qualidade dos seus produtos, a Copag tem acumulado ao longo do tempo um impressionante número de prêmios e reconhecimentos. Essas conquistas destacam a excelência da empresa no mercado de baralhos e jogos de cartas. A Copag começou a participar da maior feira do segmento de baralhos G2E em Las Vegas, antes conhecida como World Game Congress, onde passou em poucos anos de desconhecida a uma das mais importantes fabricantes de baralho do mundo.